Lançou o capítulo 22 de Jujutsu Kaisen módulo e simplesmente a melhor coisa possível aconteceu, que é o Mahito ser completamente mogado pelo Itadori. Além disso, ter feito ali uma espécie de ritual de subjugação, onde agora tanto o Maru quanto o Itadori podem utilizar ali a técnica amaldiçoada do Mahito à vontade. Isso tudo para concluir o plano deles, que nada mais é, que é muito parecido inclusive com o do Geto, extinguir a energia amaldiçoada nos japoneses para que não há criação de espíritos amaldiçoados no planeta. Porém, com muitos riscos, mas enfim, eu já vou explicar tudo o que aconteceu, trazer a review aqui pra vocês, mas antes, obviamente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Mahito foi completamente mogado pelo Itadori. Você sempre foi tão fraco assim, Mahito? Além disso, tanto ele quanto o Maru têm um plano pra extinguir aqui o nascimento de espíritos amaldiçoados. Porém, as coisas não vão ser tão simples assim. Basicamente, o capítulo 22 começa aqui com o Itadori encarando o Mahito, que não consegue nem olhar nos olhos dele. Enquanto o mesmo diz, eu acho que já entendi mais ou menos o que você tá querendo fazer. Você quer pegar a técnica amaldiçoada dele, né, no caso, que consegue interferir com as almas, e também quer pegar a sua nave feita de Mous, fortalecer tudo isso com a energia amaldiçoada do Okotsu e modificar o formato das almas dos japoneses para que os espíritos amaldiçoados não nasçam mais. Mas isso é realmente possível? Maru responde que sim, se você permitir. Tá, mas esse cara aqui não é do tipo que aceita qualquer coisa calado. Ele responde, bom, claro, precisamos subjugá-lo primeiro. O Itadori se pergunta, subjugar, hein? Maru então explica, quer que eu faça? Não, eu cuido disso aqui, pode deixar que esse cara aqui eu tenho um acerto de contas. Minha única preocupação é acabar matando ele sem querer. Se ele desaparecer, não vai dar mais pra usá-lo, não é? Maru explica que esse lugar serve de passagem para as almas. Ninguém além de nós possui um corpo físico aqui. Qualquer batalha que ocorrer aqui vai resultar em derrota e escravidão, não morte. Pode lutar à vontade. O Itadori se aproxima com ele, né, sentindo toda aquela aura e simplesmente diz, ouviu o que ele disse, né? Você tá preparado? Naquele momento o Mahito se afasta, tentando atacar. Só que daí então o Itadori já some da frente dele. Mahito então diz, vocês ficaram de falação e ainda me subestimaram. Naquele momento todo o cenário muda. O próprio Itadori diz, Shibuya, né? Justamente naquele dia, né, fatídico dia. Mahito então enlouquecido simplesmente diz, já que vocês têm um corpo físico, se forem mortos vão morrer de verdade. Então sou eu quem pode lutar à vontade aqui, não vocês. Então já manda diversos ataques pra cima do Itadori, que até o momento não tirou as mãos do bolso. Todos eles prensam ele contra aquele monte de rocha. O Mahito, olhando aquela situação, pensa, esse espaço todo é construído com uma composição muito semelhante à da alma, o que significa que tudo que tem aqui pode ser alvo da minha técnica amaldiçoada. Eu vou dar um fim nessa sua aparência de mais jovem, utilizando aqui a sua expansão de domínio, só que naquele momento tudo nele começa a se cortar. Os seus dedos, língua, tudo. No momento que ele se vira pra ver o que aconteceu, ele vê simplesmente essa cena aqui do Itadori, ainda com as mãos no bolso, formando aura, cortando absolutamente tudo com seu desmantelar. Tanto na vertical quanto na horizontal. Dá pra ver aqui que são vários blocos e que foram fatiados de várias direções diferentes. E é claro, o Mahito não ficou fora dessa. Ele saiu cortado completamente, assim, não tem nem o que falar. O Itadori, ainda com uma das suas mãos no bolso, simplesmente se aproxima do Mahito e diz, você sempre foi tão fraco assim? Maru então pega parte aqui, né, do corpo do Mahito e diz, sinto muito, vamos ter que usá-lo agora. E finaliza utilizando aqui o ritual de subjugação. Enfim, o Itadori se aproxima, ele pergunta o que foi, ele fala nada. Só fiquei um pouco preocupado de ele ter mexido com os meus amigos que já morreram, e ele então responde, não precisa se preocupar com isso, normalmente as almas aqui não podem interferir umas com as outras excessivamente. Ele, mas a técnica amaldiçoada dele consegue interferir, por isso ele era necessário, não era? Ele explica dizendo, ele não tinha mais tanta energia amaldiçoada sobrando assim, ele só recuperou sua força temporariamente devido à influência da minha técnica amaldiçoada. O Itadori diz, você sabe de tudo, hein? Ele responde, só sei por que estou aqui. Você já me deu informações necessárias para prosseguir, então é mostrado aqui que o ritual está finalizado. Enfim, ele continua dizendo, mas eu quero fazer uma última confirmação sobre os Kalyans da Terra. Digo, os espíritos amaldiçoados. O Itadori então explica pra ele, falando, os espíritos amaldiçoados se formam quando a energia amaldiçoada que vaza dos humanos começa a se acumular como se fosse um sedimento. E esse fenômeno acontece quase que exclusivamente no Japão. Então, meio que pra criar um mundo onde os espíritos amaldiçoados não nasçam mais, primeiro precisamos extinguir a energia amaldiçoada dos japoneses. Ou, segundo, precisamos transformar os japoneses em feiticeiros Jujutsu. As opções que temos são essas duas. Maru pensa aqui que essa segunda opção, um feiticeiro Jujutsu, precisa que a energia amaldiçoada corra pelo corpo dele inteiro. Então, é correto afirmar que o vazamento é extremamente pequeno devido ao consumo de energia amaldiçoada durante a realização de técnicas amaldiçoadas, certo? Ele diz que sim, porém ele pensa, ele já tá com todas as informações que continham no caderno secreto da Tsukumo, tão prático, ou seja, ele realmente tem aqui um pensamento bem além dele. Mas enfim, ele continua se perguntando, né? Mas eu acho que não podemos prosseguir com a segunda opção, senão começaremos a ter mais vítimas
vítimas de usuários de maldição, não de espíritos amaldiçoados. A primeira opção também é problemática. Se seguirmos, acabaríamos nascendo mais pessoas com dons físicos igual ao Tsurugi. Bom, ele se pergunta, e é igualmente possível que essas pessoas se tornem más, né? Então ele diz, aquilo não acontece a menos que as técnicas ou energia amaldiçoada que você possua originalmente seja extremamente grande. Ele então responde, então a primeira opção é extinguir a energia amaldiçoada dos japoneses e dos simurianos, correto? Podemos seguir assim. Então ele responde, ué, mas os espíritos amaldiçoados não vão nascer dos simurianos, né? Ele então explica, roubar apenas a energia amaldiçoada dos terráqueos nos causaria atrito entre nós. Ele, você tem razão. Então meio que os dois vão ter que fazer essa eliminação de energia amaldiçoada, digamos assim, né? Dos dois mundos, né? As duas espécies. O Itadori então se pergunta por que Maru tá fazendo isso. Ele responde que é uma espécie de reparação. Causamos muitos problemas à Terra ultimamente. Então pelo menos quero que pensem que o mundo se tornou um lugar melhor após terem nos conhecidos. O Itadori então diz que não se opõe completamente, já que faz muito sentido. Ele diz que tem um grande problema. O que estamos a fazer é um grande pecado. Em troca da nossa paz, roubaremos várias possibilidades que poderíamos ter no futuro. Por exemplo, a chegada de alienígenas deveria ter levado a um rápido progresso na pesquisa de energia amaldiçoada, pesquisa essa que estava estagnada sobre uma nova forma de energia. E depois de explicar ainda mais coisas, ele diz que além de que estaríamos mexendo no corpo das pessoas sem permissão, o que seria completamente nada legal de se fazer. Então se pergunta o que eles deveriam fazer, então ele responde que, mas mesmo assim nós vamos fazer, porque eu acho que isso tem que acontecer, além de que eu tenho mais de 300 anos pela frente, que significa que posso fazer o que precisa ser feito, e dependendo da situação eu posso receber a punição também. Ou seja, o Itadori meio que vai, por ficar muitos anos vivo, responsável para que tudo ocorra bem com os passar dos anos. Além disso, depois de uma breve explicação, ele diz que mesmo extinguindo a energia amaldiçoada dos japoneses, provavelmente os espíritos amaldiçoados ainda continuariam a nascer, e então ele quebra completamente o raciocínio do Maru, que não sabia disso. Enfim, encerrando assim o capítulo 22 de Jujutsu Kaisen Módulo. Meus amigos, foi um baita capítulo, não só por causa do Itadori, mas por conta de todo o contexto, explicações e etc. Mas, enfim, comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo isso, e se por acaso eles vão realmente prosseguir com esse plano, porque eu tô achando que eles podem ter algumas modificações com o passar do tempo. Mas enfim, deixa o like e me segue pra mais.